Que a preciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado telespectador. É com muito prazer que eu estou aqui para comunicar a você, compartilhar com você a preciosa porção das Escrituras Sagradas, a eterna Palavra de Deus. Quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial desta semana já está no ar. Como estamos habituados em toda a programação Manancial, nós queremos, nesse instante, fazer a leitura da Palavra Eterna de Deus. E o texto que vai nos dar fundamentação na programação desta noite se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, e o verso de número 4. A Escritura Sagrada nos diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, e o verso de número 4. E o tema do programa, baseado neste texto, é a parte B do texto. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Esta é a passagem bíblica, é a passagem das Escrituras que vai nortear a programação nesta oportunidade. E eu quero chamar a sua atenção, meu amado telespectador, quero chamar a sua atenção para a verdade desta palavra, a verdade desta palavra. Esta palavra nos estimula o quê? A vivermos uma vida de fé, uma vida de confiança em Deus. O que é fé? Senão a esperança, a confiança, não é? Depositada no Criador dos céus e da terra, aquele que tudo fez, aquele que tudo pode fazer, aquele que tudo faz, em favor daqueles que nele confiam, em favor daqueles que o buscam com sinceridade e em verdade. O autor aos Hebreus foi mencionado na programação da semana passada e eu quero citá-lo novamente, obviamente numa outra passagem da carta aos Hebreus. Autor aos Hebreus, capítulo 11 e o verso de número 6, quero inclusive fazer aqui com você, meu amado telespectador, a leitura, tendo em vista o tema do nosso programa desta oportunidade. Está aqui no verso de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. A palavra, de maneira muito clara, muito cristalina, está dando aos homens a direção, a orientação. Ele está dizendo que Deus é galardoador daqueles que o buscam. O homem precisa, para buscar a Deus, ter fé, precisa crer que Ele existe, como aqui está escrito, não é? Está aqui preceituado. Deus galardoa, Deus abençoa, Deus retribui em bênçãos, Deus manifesta o seu favor e o seu cuidado sobre a vida da pessoa que o busca com sinceridade. Portanto, quando eu olho aqui para a palavra do apóstolo João dizendo: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele está incentivando os seus leitores, está incentivando aos cristãos iniciados ali na igreja
cristã primitiva do primeiro século, no seu nascedouro, que haveria então esta palavra, este ensinamento, esta orientação, haveria então de pautar a conduta da igreja por toda a sua trajetória sobre a terra, ou durante todo o seu período de peregrinação sobre a face da terra. Então, a fé está atrelada ao cristianismo. A fé está atrelada à vida do cristão, à vida do salvo, à vida da pessoa cujo nome está escrito no livro da vida. Louvado seja o nome santo e bendito do Senhor. Quando o apóstolo João está trazendo este ensinamento aos seus discípulos, aos seus ouvintes, aos seus leitores, ele está, na verdade, trazendo uma palavra de estímulo, uma palavra de direção, uma palavra de incentivo, não é? Quando, como igreja, estando sobre a face da terra, em todo tempo, vai sofrer a resistência do sistema mundo, que ele nomina aqui, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, quando ele fala aqui, todo que é nascido de Deus vence o mundo, ele não está aqui dizendo assim, o mundo, a pessoa em si, ou as pessoas, no sentido natural e humano. A guerra não é para ser feita entre homens, entre pessoas, entre seres humanos. Quando ele está fazendo uso aqui desta expressão mundo, ele está fazendo menção ao sistema mundo organizado, que é comandado por forças espirituais da maldade. Com muita clareza, ou de maneira muito esclarecedora, o apóstolo Paulo escreve sobre isso. E eu quero, nesta oportunidade, fazer leitura da Escritura Sagrada com os nossos amados telespectadores. Capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. Veja o que a Bíblia está aqui a nos dizer, o que a Bíblia está aqui nos trazer de direção, de orientação. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo usa a expressão aqui e o chamamento, a nominação às pessoas que são seus ouvintes, são os seus espiritualmente tutelados, irmãos, filhos espirituais. E ele agora chama estas pessoas de irmãos. No demais, irmãos meus. Eu quero compartilhar com você esta revelação que eu tive da parte de Deus, esta direção espiritual para as nossas vidas. Ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja, Paulo está exortando aos seus irmãos na fé, aos seus irmãos em Cristo, a que sejam fortalecidos. Em quem? No Senhor e na força do seu poder. Por que Paulo está trazendo esta palavra exortativa no sentido de que todos sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder? Verso 11, vamos aqui para adiante. Ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Paulo vem agora revelando a razão pela qual nós, cristãos, os irmãos na fé, precisam estar fortalecidos e no Senhor, na força do seu poder. E ele diz lá, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não pode ser outra armadura? Não pode ser uma outra vestimenta? Tem que ser a armadura? E de Deus não pode ser outra vestimenta. Tem que ser a armadura
e armadura de Deus. Ele mesmo fala, o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Se eu seguir as orientações que o apóstolo Paulo me traz, se a Igreja de Cristo seguir tais orientações que revelam grande sabedoria, que revelam profundidade de relacionamento com Deus, a igreja em todo o tempo estará caminhando, trilhando caminhos vitoriosos. Porque quem pode resistir à ação soberana de Deus? E é em Deus que Paulo está exortando os irmãos, a igreja, a comunidade cristã, a estar fortalecida, a estar revestida com tal armadura, a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Veja que o inimigo arquimortal das nossas vidas não são pessoas. Paulo não está aqui fazendo menção de homens, de pessoas, de natureza humana. Paulo está falando sobre ciladas, astutas ciladas do diabo. Paulo está falando de revestimento da armadura de Deus. Se uma pessoa tentar, através de alguma estratégia humana, enfrentar as astutas ciladas do diabo, obviamente, de maneira certa, ela será vencida, será subjugada, será neutralizada, será derrotada, não é? Porque o diabo, ele é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual. Logo, situações e questões espirituais precisam ser combatidas com armas espirituais. Por isso que Paulo ele está a nos dizer, escrevendo aos Coríntios, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E é por isso que Paulo está dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E aí é um conjunto de equipamentos, é um conjunto de armamentos, de recursos, das quais Deus disponibiliza a cada um de nós que vivemos por fé. É por isso que João está lá a dizer, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Deus disponibiliza estas ferramentas, estas armas poderosas, para que sejam as fortalezas do diabo destruídas. E aí, com muita clareza, o apóstolo diz no verso de número 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Veja, meu amado telespectador, como eu disse lá no princípio das minhas palavras, a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha não é na dimensão natural, com pessoas. A expressão que o apóstolo João usa aqui na sua primeira carta, capítulo 5, verso 4, que é a base do nosso programa desta noite, ele diz, e esta é a vitória, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que mundo é esse de que o apóstolo João está aqui suscitando, está trazendo, está fazendo fluir aqui nas suas palavras? Qual é o entendimento? Qual é o conteúdo? Que conceito é este aqui que João está trazendo a nós? Este mundo de que João faz menção não se trata do mundo
físico no sentido de sociedade humana. Nós não temos que fazer guerra uns com os outros ou contra os outros. Nós não temos que nos levantar tendo como inimigo o nosso semelhante. Mas esse mundo de que João, o apóstolo, faz menção, fala sobre o sistema mundo que governa, aí sim, que governa a sociedade. Há um sistema estabelecido, instaurado, invisível por se tratar de um sistema espiritual, sistema espiritual. E esse sistema que é espiritual é que o apóstolo João está denominando de mundo, governado por Satanás, de quem Paulo faz menção no verso 12 do capítulo 6 da sua carta aos Efésios. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Um instante só, vamos para um breve intervalo e na sequência prosseguiremos aqui com a programação Manancial.